Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra anticristo é a combinação de duas palavras gregas que significa contra, oposto de e no lugar de. É o que diz o famoso dicionário hebraico, aramaico e grego de James Strong. A palavra anticristo ou anticristos aparece 5 vezes no Novo Testamento e somente na primeira e segunda epístolas de João. E é importante salientarmos que nessas duas epístolas, essas palavras, anticristo e anticristos, não são usadas para identificar uma única pessoa que aparecerá nos últimos dias, mas para identificar uma classe de pessoas que pregavam falsas doutrinas, que não ensinavam como os apóstolos ensinavam. Prestem atenção e acompanhem comigo. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Segundo João, capítulo 1, versículo 7. Pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo veio na carne. Eles são o enganador e o anticristo. 1 João capítulo 2, versículos 21 e 22. Eu lhes escrevo, não porque vocês não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira se origina da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O apóstolo João está falando aqui dos que ensinavam a verdade e dos que não ensinavam a verdade, torcendo o que ele ensinava. Esses que torciam a verdade eram chamados de anticristo ou de anticristos. 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus, o Cristo, veio em carne, é de Deus. O espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Policarpo, bispo de Esmirna, no final do 1º século e início do 2º século, também usava as palavras anticristo ou anticristos para identificar
não uma única pessoa, mas uma classe de pessoas que pregavam falsas doutrinas, assim como o apóstolo João em sua primeira e segunda epístolas. São Jerônimo, que viveu do ano 347 a 420, dizia também que aqueles que substituíam as escrituras por falsas interpretações pertenciam à sinagoga do anticristo. E dizia ele, quem não é de Cristo é do anticristo. Para os mormons, o anticristo é qualquer pessoa ou qualquer coisa que comprometa e falsifique, deturpa o plano de salvação, abertamente, secretamente, se opondo ao ensinamento de Jesus Cristo. Já o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, não usa a palavra anticristo, mas diz que antes da vinda gloriosa de Jesus o Cristo, haveria uma grande apostasia. E em seguida seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E esse homem se levantaria contra tudo o que se chama Deus ou se adora. E esse homem assentaria no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Meus queridos irmãos e amigos, tudo, absolutamente tudo o que foi dito pelo apóstolo Paulo se cumpriu à risca. Quando houve a grande apostasia? Prestem atenção. Logo após o Edito de Milão, promulgado no dia 13 de junho do ano 312, quando o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, acabou com a perseguição religiosa do Império Romano, a igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos, sim, aquela igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos, acabou se envolvendo com o Império Romano, dando-lhe sustentação política e ajudando a manter a unidade do Império Romano, diz o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo do imperador Constantino, contratado por Constantino para escrever sobre a sua vida. A igreja envolveu-se tanto com o Império Romano que acabou apostatando-se, isto é, desviando-se completamente das verdades bíblicas, e permitiu que fosse introduzido em sua doutrina conceitos filosóficos de origem pagã e doutrinas de origem pagã e sem respaldo bíblico. E no dia 27 de fevereiro do ano 380 depois de Cristo, piorou, porque a igreja uniu-se, casou-se com o Império Romano, tornando-se a religião oficial do Império Romano, a igreja oficial do Império Romano. Então a igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos, aquela estabelecida por Jesus o Cristo, passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Uma igreja totalmente descaracterizada, desbotada das verdades bíblicas e nada parecendo com a igreja primitiva apostólica. Nunca houve uma apostasia
tão grande e marcante como essa. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a grande apostasia mencionada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O apóstolo Paulo diz também que após essa grande, marcante e singular apostasia, apareceria o homem do pecado, o filho da perdição. Essa advertência do apóstolo Paulo também já aconteceu. O chifre pequeno de Daniel capítulo 7, versículo 8, e Daniel capítulo 8, versículo 13, representa o papado, instituição que está no topo da hierarquia católica. A verdade é que o título de Papa começou no ano 325 com o Concílio de Nicéia, mas a instituição papado começou a se destacar mesmo com o Papa Leão I, que foi Papa do ano 448 a 461, e teve seu apogeu durante o pontificado do Papa Gregório I, ou Gregório Magno, que foi Papa do ano 590 ao ano 604 depois de Cristo. Dentro dessa instituição chamada papado, o Papa é o vértice, o chefe supremo da Igreja Católica. Paulatinamente, os papas passaram a se destacar e reivindicar soberania espiritual, temporal e divina. O Papa Pio XI, em 1922, declarou: Vós sabeis que eu sou o Santo Padre, o representante de Deus na terra, o vigário de Cristo, o que significa que eu sou Deus na terra. Na coroação do Papa é dito: recebei a tiara, ornada de 3 coroas, e sabei que sois pai de príncipes e reis, pastor de toda a terra, e vigário do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é dada toda a honra por todos os séculos dos séculos. Amém. Essas palavras são ditas quando é coroado um Papa. O Papa Pio V disse: o Papa e Deus são a mesma coisa. O Papa Leão XIII disse: ocupamos sobre a terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. O Papa João Paulo II, mais recentemente, disse: o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo. Portanto, o Papa, sem dúvida nenhuma, é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o falso profeta, mencionado em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O anticristo, o falso profeta, o homem do pecado, o filho da perdição, nasceu quando a igreja apostatou-se da verdade, como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, o anticristo, o falso profeta, o homem do pecado, o filho da perdição, é fruto da grande apostasia. Assim como Jesus, o Cristo, tem muitos atributos, isto é, muitas peculiaridades, muitas qualidades, muitas características que revelam o seu caráter. O anticristo também
tem muitas particularidades, características que revelam o seu caráter. Homem do pecado, filho da perdição, ou iníquo, ou falso profeta. Meus queridos irmãos e amigos, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Todos os reformadores, bem preparados, muito bem preparados, melhor do que muitos muitos pastores de hoje, como John Wycliffe, Ulrico Zwinglio, Martinho Lutero, João Calvino, Thomas Cranmer, John Thomas, John Knox, Roger Williams, Cotton Mather, John Wesley, etc., identificaram o Papa como sendo o anticristo. Como disse Jesus, o Cristo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Isto é, pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas ações, etc. Lutero declarou que não apenas um Papa poderia ser chamado de anticristo, mas a instituição papado era o anticristo, porque os papas, representantes dessa instituição, eram opostos a Cristo. Obras doutrinárias publicadas pelos luteranos, batistas, metodistas, presbiterianos, igrejas reformadas, anabatistas, contêm referências marcantes e contundentes de que o Papa é o anticristo. Thomas Cranmer, um dos líderes da reforma inglesa e arcebispo de Cantuária, escreveu: disso se segue que Roma seja a sede do anticristo e o Papa seja o próprio anticristo. E continua ele dizendo: eu poderia provar o mesmo por muitos outros escritores antigos e fortes razões. João Calvino escreveu: embora se admite que Roma já foi a mãe de todas as igrejas, desde o momento em que começou a ser a sede do anticristo, deixou de ser o que era antes. Algumas pessoas, diz João Calvino, algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando chamamos o romano pontífice de anticristo. Lutero afirmou repetidamente isso várias vezes. Este ensino da supremacia do Papa mostra com força que o Papa é o próprio anticristo, que se exaltou e se opôs a Cristo. Se opôs a Cristo. Na confissão de fé de Westminster, em 1647, da Igreja Presbiteriana, está escrito: não há outro cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Na confissão de fé batista de Londres de 1689 está escrito: o Papa não é de forma alguma o cabeça da igreja, mas ele é o anticristo,
aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta a si mesmo na igreja, contra Cristo e tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Eu acredito sinceramente, meus queridos irmãos e amigos, que deu para entender. Nós continuaremos esse estudo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Nós apresentaremos dezenas de declarações de instituições religiosas, dos reformadores, afirmando categoricamente que o Papa é o anticristo. Fiquem com Deus. Um grande e forte abraço. Deus abençoe a vida de todos.